Bom, estamos aqui novamente fazendo o programa Palavra Amiga para vocês, aqui na TV Mar, canal 25 da NET. E esse programa que tenho sempre cuidado de trazer para vocês, pessoas que possam estar acrescentando nesse mundo que nos exige cada vez mais uma participação efetiva nas nossas responsabilidades de fazer um mundo melhor. E aqui do meu lado, com prazer imenso, eu estou aqui com o Cônego Everaldo, que algumas vezes eu já peço desculpa a eles e a vocês, eu vou chamar de padre, porque eu conheço há muito tempo como Padre Everaldo. Então, muito obrigado, Cônego Everaldo, por estar aqui, o senhor que é o pároco da Igreja de São Pedro, e que eu posso dar um testemunho a vocês, que quando o Papa Francisco dizia, igreja, vamos às ruas, às comunidades, vamos sair de dentro das igrejas, o Padre Everaldo já conhecia assim, na comunidade, trabalhando junto, e é exatamente por um tema que é o tema da fraternidade, que é o tráfico de pessoas, que está sendo trabalhado pela igreja junto com a comunidade, que fez com que eu convidasse também, né, esse é um dos temas, o Cônego Everaldo aqui para poder nos dizer, nos falar, nos conscientizar, trazer esse chamamento para que haja essa reflexão. Então, Cônego Everaldo, me diga, a ideia do tema da fraternidade, tráfico de pessoas, ela se deu por quê? Qual foi a preocupação da igreja em relação a isso? Boa tarde a todos. Sempre na quaresma, né, antes da Páscoa, os 40 dias que antecedem a Páscoa, a igreja lança um tema social para que a sociedade como um todo reflita e busque, digamos, soluções. E este ano, 2014, o tema escolhido foi o tráfico de pessoas. Muita gente não sabe que há 4 indústrias poderosíssimas no mundo. A primeira indústria é a indústria das armas, que é a que mais fatura, são bilhões de dólares lucrados a custas da violência, das guerras e da matança humana. A segunda grande indústria é a indústria da pornografia, que fatura horrores. A terceira grande indústria, não é, que produz o mal é a indústria das drogas. E a quarta indústria que mais produz riqueza no mundo é o tráfico humano. E o tráfico humano se dá em 3 níveis. O primeiro é o tráfico de escravos sexuais. Muita gente pensa que a escravidão acabou no mundo, mas existe. Dados da Unesco mostram que existe, né, muitos países no mundo que é uma prática comum. E a prática de escravos e escravas sexuais. Muita gente do terceiro mundo, de países pobres, não é, se vê perdendo seus entes amados e queridos, que nunca mais voltam, retornam e são explorados sexualmente. Um segundo nível do tráfico humano é o trabalho escravo propriamente dito. E aqui no Brasil acontece muito isso. Países como a Bolívia, não é, como o Paraguai, muitas pessoas são seduzidas a vir aqui em busca de melhores condições de vida e são escravizadas. Em São Paulo, de vez em quando, não é, a polícia invade um ambiente desse, de escravidão. E o terceiro nível, que é o mais danoso, é o tráfico de órgãos. Crianças são raptadas e os órgãos dessas crianças são vendidas no mercado negro. Então, é uma coisa satânica, uma coisa diabólica, uma coisa que denigre a condição humana e que é uma grande preocupação da igreja. A igreja, como disse o Papa Paulo VI, é perita em humanidade. Ela quer elevar a condição do homem. E nessa situação, ela tem que despertar a comunidade, a sociedade como um todo, para esse grande problema, esse grande desafio. Nós não estamos preparados para este grande mal que aflige o mundo moderno hoje. Mas, Cônego, quando
senhor fala do tráfico de pessoas e coloca as suas diversas formas de desrespeito à vida humana, que penso, pela forma do senhor falar e por conhecer também essa religião, a religião católica, não é, apostólica romana, onde a vida vem em primeiro lugar, e por isso ser contra o aborto, e por isso se preocupar, não é, com as pessoas que não têm, que não dão importância e não respeitam essas vidas. Então, quando se fala de crianças, quando se fala de adultos, quando se fala de se persuadir, e quando a gente fala de o maior poder econômico, a gente sabe que o dinheiro, ter hoje, tem tido na nossa sociedade uma força muito maior do que o ser, não é? O cuidado. As pessoas precisam adoecer para dar importância à vida e às coisas que são pequenas e as coisas que deveriam ser importantes que elas não consideram. Então, veja só o senhor, que eu acho grandioso essa oportunidade, porque o que é que o senhor faz? À medida em que a igreja tem esta consciência, a gente agora sai da nossa consciência e vamos chamar a nossa comunidade para participar com a gente. E o senhor faz isso muito bem quando cria as suas comunidades e os seus grupos de atuação para fazer isso. E aí, nessa conscientização, o senhor espera de que a gente sabe que lança sementes, mas elas germinam ou não. Então, para que isso seja uma coisa mais consistente, que tem sido o seu trabalho, qual é a estratégia que o senhor tem utilizado para que hoje a Igreja São Pedro tenha tido esse crescimento e essa força do jeito que está, onde a comunidade está envolvida, inserida e a igreja indo até a comunidade? A comunidade de São Pedro, né, lá na Ponta Verde, é uma comunidade de pessoas que constroem a consciência da sociedade. Não é? São lideranças sociais, de empresas, etc. E isso, não é, eu acho que é uma oportunidade que Deus nos dá para levarmos, não é, uma consciência cristã renovada na sociedade que nós vivemos. Hoje, nós passamos por um processo de paganização da sociedade, né? Outrora, estávamos no processo de cristianização. O mundo romano, o mundo pagão romano, se tornou o mundo cristão. E hoje é o contrário. Hoje, não é, a mídia, as instituições sociais vão destruindo valores que moldavam o ser humano como um todo. E hoje nós passamos esse processo de paganização. Hoje as pessoas vivem como se Deus não existisse e nem pensando, não é, que um dia nós teremos que prestar contas de nossas atitudes, não é? Então o senhor está falando, Cônego, do temor a Deus, isso que a igreja desde cedo tenta através do batismo, tirar aquele primeiro pecado capital e que através depois do catecismo, da primeira comunhão, mostrando já as crianças para crescerem vendo que se a gente não teme a Deus e que se não ama a Deus sobre todas as coisas, se a gente não tem esse respeito e essa obediência, porque não é um temor de medo, é um temor das consequências dos atos, não é? Que sejam diferentes às leis de Deus, assim como a gente tem consequência aos atos que praticamos contra as leis dos homens. Seria isso? Exatamente. E o princípio da dignidade humana foi construído pelo cristianismo. Não é? Hoje é falado o princípio da dignidade humana, mas foi o cristianismo que deu essa consciência à sociedade moderna. Não é? E um dos graves problemas que agridem frontalmente a dignidade da pessoa humana é a questão do tráfico humano. Então, a igreja, ela vem contribuindo para humanizar a sociedade. Nós não podemos perder os valores conquistados, não é? e impregnados nas nossas instituições, família, escola, universidade, né, os valores cristãos do princípio da dignidade do ser humano tem que ser defendido. Uma coisa que o Fidel Castro disse uma vez, não é? Foi o seguinte:
Nós estamos muito preocupados com a natureza, espécies que estão sendo dizimadas, né? Mas nós temos que nos preocupar também com o ser humano, que é agredido violentamente pela máquina econômica, pela máquina, não é, do egoísmo, da vaidade, da autossuficiência, e vai, digamos, criando uma humanidade insensível a tantos problemas humanos que devem ser encarados com seriedade para que a gente transforme a sociedade. Então, é o processo de humanização. A gente tem que ir ao encontro da sociedade e mostrar que os valores cristãos, não é, o processo da humanização não pode ser esquecido por nós. E aí, quando o cônego Everaldo, da igreja São Pedro, na Ponta Verde, ele chama atenção para esses assuntos, vocês imaginam que o bairro da Ponta Verde, tem os maiores empresários, as pessoas que têm um poder econômico maior, e essas pessoas que têm as suas condições, vamos dizer assim, que não têm tantas necessidades, elas precisam ser conscientizadas porque são as pessoas, às vezes, que trabalham com elas, são as pessoas que podem mudar o quadro, não é, dessa humanização que ele tão bem fala aqui, porque quando ele fala em princípio e valores, aí me remete, padre, ao cônego, a mim como psicóloga, que sei que os seres humanos, ao nascer, eles vêm com uma carga genética, mas formação é na educação, é na influência que se recebe, desde sua casa, a escola, ao meio que se vive. Então, princípios e valores hoje, quando a gente está na mídia, a gente tem que ter o cuidadinho do que a gente vai passar, porque as pessoas precisam receber e conservar esses valores. E aí a gente faz isso com maior sabedoria e erra menos, porque somos muito imperfeitos, quando a gente tem uma religião ou a gente tem um norte, que são esses princípios da lei de Deus. Então, o que o cônego aqui quer cada vez mais chamar a atenção é para essa reflexão da importância da vida, mas também do conhecimento dos princípios que, se as pessoas seguem, sofrem menos, né? A gente também está falando aqui, você tem tanta dor, você quer que a sua vida seja melhor, você quer sofrer mesmo, então será que você não sofreria menos se não seguisse esses princípios e valores? Seria isso, por exemplo, naquela missa de cura e libertação, onde coisas são inevitáveis, será que muitas daquelas coisas que as pessoas naquele momento estão sofrendo não foram escolhas mal feitas? Exatamente. Nós sofremos por nossas más escolhas. Não é? Então, quando nós tomamos uma decisão errada, nós geramos em nós o sofrimento e a dor. Não é? É o que a teologia cristã chama de inferno. O inferno é produzido por nós. Não é Deus que nos condena ao inferno. Nós mesmos é que geramos o nosso próprio inferno. Infelizmente, não é? Queira ou não, esse inferno não fica preso na esfera pessoal de cada um. Ele vai agigantando-se e entra na esfera de outras pessoas. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós não só geramos sofrimento para nós, mas para os outros também. Não é? A responsabilidade disso. Exatamente. Não é? Então, os valores cristãos nos norteiam a tomarmos decisões que gerarão o céu, né? O que a teologia cristã chama de céu. Então, o bem, né? A alegria, a felicidade, tudo isso que nós almejamos, não é? E que nós devemos buscar. Agora, dentro de princípios e valores que nos possibilitam a transformar a realidade social que a gente vive. E essa transformação é uma responsabilidade de cada um de nós. Quando a gente já conta aquelas historinhas que todo mundo já conhece, do colibri, aquele beija-florzinho que no inferno lá, no inferno não, falou inferno, o cônego já me remeteu a isso, mas quando falava daquele incêndio da floresta e que ele estava lá colocando a gotinha dele,
ele estava lá participando e aquele elefante com a tromba, onde colocava lá toda a água, achava que ele estava contribuindo muito mais. Eu acho que a gente não está nesse mundo para competir quem faz mais, quem faz menos. A gente deve ter a consciência do que é que eu posso fazer e se eu estou dando o meu melhor. Então, isso não é uma coisa muito simples, isso é fácil de dizer, né? Agora, vocês podem até pensar, poxa, é tão fácil dizer isso, mas eu não estou dizendo que nada é fácil, eu estou dizendo que nada é impossível. Então, as coisas elas são possíveis de fazer. E elas começam a ser feitas quando nós fazemos a nossa parte, porque é muito fácil, Cônego, a gente achar que o outro, o governo, o Estado, tudo isso tem que estar junto. Mas aí eu não posso cobrar do outro quando eu não faço a minha parte. Quando posso decidir essas escolhas, quando eu posso saber em que é que eu posso melhorar, o que é que eu devo fazer, se eu não tenho essa consciência, cobrar de quem se eu não consigo cobrar de mim mesmo. Então, é essa consciência, é essa reflexão que nesse momento, quando o senhor está fazendo para as pessoas, para que elas entendam a corresponsabilidade em tudo que acontece nesse nosso mundo de bem-estar ou mal-estar? Exatamente. Então, a igreja, ao longo já de 40 anos, né, todo ano lança um desafio para a sociedade. E o grande desafio hoje é mudar essa realidade danosa do tráfico humano. Hoje a mídia não explora isso, infelizmente, não é? É uma noticiazinha... Só quando teve uma novela, né? A novela despertou um pouquinho, passou a novela, acabou. Mas eles não foram ao fundo do problema, porque eu acho que o tráfico de órgãos humanos e de rapto de crianças para este fim é uma coisa, né, brutal e que não foi enfrentado ainda, entendeu? O tráfico de escravos é um problema, a gente tem que despertar a consciência das jovens, não é? Hoje, infelizmente, os jovens querem fortuna e poder muito rápido, não é? Não querem lutar para isso e querem queimar etapas, e realmente isso faz com que essas pessoas que seduzem, né, esses jovens, que têm suas ambições. A ambição humana é uma coisa natural dentro do equilíbrio, né? Então, tem suas ambições, aí se queima etapas, vão para o exterior pensando que vão ganhar fama, fortuna e glória, e quando se dão conta, estão sendo exploradas sexualmente e não há condições de retorno. São prisioneiras, né, de um inferno, do engano que eles, infelizmente, buscaram, não é? A maioria dessas pessoas, Cônego, que exatamente buscam essa fama ou esse poder econômico mais fácil, vem, e acho que isso é uma grande preocupação desse meio em que a gente vive, onde a gente sabia antigamente que a pessoa, primeiro ele era o boy de um lugar, depois ele conseguia conquistar mais um posto, ele ia para um cargo melhor, depois ele era assistente, era chefe, e aí ele ia crescendo até um dia, até ser o presidente da empresa, como a gente via tanto. E hoje a gente vê que a juventude ela tem a necessidade de fama imediata, sem a luta. Exatamente. E com a ansiedade muito grande da rapidez, da celeridade, de que eu possa ser o mais rico possível, com menos tempo possível e com menos esforço possível. E por isso seduz, e é fácil para essas pessoas que sabem persuadir, que são persuasivos e até que são doentes, os psicopatas sociais que chegam para prometer o que não podem cumprir, encantando com coisas que não são verdadeiras ao jovem, que fazem eles irem pensando que vão ser os modelos de fama, ou o jogador que vai ser o mais famoso, que ganha mais dinheiro em tão pouco tempo, sem as lutas necessárias para o crescimento e fortalecimento, para que se chegue até um certo desejo de atingir um patamar por merecimento, por conquista, e não porque foi fácil e rápido. E aí se paga um preço tão grande quando não se tem a consciência das coisas. O que é que o Cônego está dizendo aqui? É preciso que a gente leve o conhecimento para que as pessoas sejam enganadas menos. E para que as pessoas sejam enganadas menos, elas têm que saber que isso acontece em que proporção. Porque a gente sempre acha, quando não sei se você concorda comigo, que as coisas ruins estão bem distantes.
O câncer ele só pode ir para o vizinho, né? O vizinho não, ainda está perto. É bem longe, lá na outra rua, na outra... As drogas têm que ser para a família dos outros. Para a minha família, eu não penso, não me preocupo, porque não chegou. Então, seria o senhor estar falando exatamente dessa preocupação de que a comunidade comece a ver, de que as coisas estão bem próximas a elas e não tão distantes? Exatamente. Então, nós precisamos moldar uma nova consciência social, não é? De que nós não estamos neste mundo por um acaso. Estamos aqui com um objetivo: tornar esse mundo melhor, tornar esse mundo mais saudável, tornar esse mundo mais bonito. E o processo de humanização, não é, que deve ser buscado por todos os profissionais de todas as áreas, tem que ser justamente o estandarte, a bandeira, não é, levada por todos. Temos que, aos poucos, não é, arrancar a humanidade dessa cegueira da alienação que existe hoje e levar a consciência, né, de que devemos optar pelos valores cristãos e construir um equilíbrio, né, a saúde social na nossa comunidade Cônego, humana. quando o senhor fala a saúde social, o senhor está ampliando aí uma visão de que quando as pessoas dizem eu estou doente, eu não estou doente sozinho. Não é? O senhor está falando aí de um inconsciente coletivo, onde as pessoas não estão percebendo que quando uma sociedade está doente, não tem como não sobrar para ela. Seria isso a sua palavra de chamamento? Não, as drogas, como você evidenciou, não é? O álcool, não é? A falta de valores como a família, está gerando uma sociedade completamente doente. Hoje, não é, a sociedade vive esse drama porque está se esquecendo justamente de aderir a esses valores cristãos. Então, quando a gente vê jovens, hoje a violência em Maceió está um caos, não é? Fruto das drogas, fruto, não é, da insegurança, fruto da ambição, da vaidade. Então é uma sociedade doente. Vivemos hoje uma sociedade doente. E como eu falei, o inferno não é algo da esfera pessoal das pessoas, mas afeta os outros. Então nós estamos vivendo o inferno dessa sociedade que está cada vez mais, não é, numa patologia absurda e sem limites. E aí, quando você chama atenção para isso, eu fico pensando aqui, sabe, quando é Geraldo, o quanto é que tem aumentado as doenças emocionais, o quanto as depressões, que é a doença da tristeza, como não ser triste numa sociedade onde a gente vê tantas misérias construídas por nós, porque como o senhor está falando de comunidade, a gente não pode dizer que é o outro que está fazendo isso se eu estou numa omissão, não é, disso aí. Mas veja, Cônego, eu, na hora que faço esse chamamento e essa reflexão junto ao Senhor com as pessoas, eu estou dizendo exatamente que se a gente não, e isso é que a gente tem que reforçar, se a gente não para pensar, coisa que as pessoas normalmente não fazem, pensar, o que é que eu posso fazer para mudar e melhorar, como é que a gente vai mudar uma sociedade se eu não mudo primeiro a mim mesmo? Exatamente. Então não adianta nada nós, não é, olharmos, como disse Jesus, o cisco no olho dos outros, se o nosso tem uma trava enorme. Então, a gente tem que curar, não é, a nós mesmos. Curar nós mesmos para que a sociedade toda, não é, possa usufruir de minha decisão, de minha vontade de construir um mundo melhor. Aí, quando o padre chama atenção para a trava, a gente já ouviu tanto, quem é católico apostólico que vai para a missa, quem já não ouviu a história, não é, o evangelho que fala da trave, no meu olho, quando eu estou olhando o cisco no olhar do outro, mas eu não quero estar refletindo sobre isso, é normalmente o que as pessoas preferem. Vamos negar o que está acontecendo, não vamos deixar, não queremos enxergar, porque parece que a gente sofre menos ou dói menos, mas se a gente não olha isso, então, como é que a gente vai mudar?
Padre, a gente vai terminar esse primeiro bloco. Eu queria que o senhor se despedisse aqui das pessoas, porque vem aqui no segundo bloco o professor Ascânio, que trabalha com o senhor, não é? E aí eu queria só que a gente fizesse esse fechamento aqui, porque a gente está terminando. Então, eu quero agradecer, não é, esse espaço, e o Ascânio vai mostrar nossas programações, não é, durante essa quaresma, e para refletirmos bem sobre esse tema da campanha da fraternidade. Nós não podemos perder tempo e não podemos perder, não é, os espaços que nos abrem. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, e aqui com vocês até daqui a pouquinho.